Olá, boa noite, bom dia. Se você está vendo de manhã, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Hoje eu vou atender um pedido feito, pelas pessoas que nos acompanham, falando sobre família, sobre uma família que reina, que vence, que governa. E foi pedido para que falássemos a respeito. Ó, o Luiz Otávio aqui é o meu filho, né? Tá ali montando um quebra-cabeça, tá? Hoje foi pedido para que a gente falasse a respeito de adolescentes e a família. E nós vamos falar a respeito disso daí já daqui a alguns segundos. Mas antes eu gostaria de lembrar quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso é, né? Se você tem interesse em reinar com a sua família, né? Reinar você, né? E não se esqueça de comentar o que você aprendeu, o que você aplicou, né? Que sugestão você tem, né? Manda aí o que você gostaria que a gente gravasse, né? Que temas sobre família. E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, tá bom? Mas vamos lá. Muito bem. Muitas famílias tem dificuldade com respeito como lidar, como se relacionar com os adolescentes. Adolescentes têm dificuldade com relacionamento com seus pais e os pais muitas das vezes têm dificuldade em se relacionar com os adolescentes. Porém, uma grande importância que a gente deve se lembrar é que o quê? Que além das nossas posições, o que é maior, o que é mais importante é a família. Então, olha lá, os pais devem lembrar que o que? O que é mais importante é a família, e não os pais. E os adolescentes devem se lembrar que o que é mais importante é a família, e não cada adolescente. Se a gente ter essa compreensão, essa consciência de que a família, de que o conjunto é mais importante do que o eu, nós já estamos caminhando para o reinado, para o sucesso, para a felicidade, tá certo? Então, a primeira coisa a aplicar, dê mais importância ao conjunto, à família, tá bom? Ok, então vamos lá. Eu gostaria de deixar agora duas dicas para os pais, né? Duas dicas importantíssimas. Não vou falar muita coisa. Esse vídeo não vai atender tudo, né? Cada um de nós devemos buscar, né? Cada vez mais, né? Compreender e entender as nossas relações. E também pode mandar sugestão do que você quer, que eu já falei, né? Então, duas dicas para os pais. Quais são as duas dicas? A primeira é ame e a segunda ensine, tá bom? Olha só que interessante, a primeira é ame, né? Amar é imprescindível. Muitas vezes os pais enxergam que o seu papel como pais é ensinar, ensinar, ensinar. Sim, é ensinar. Porém, o amor vem primeiro. O amor é o maior, né? Que nós podemos oferecer para as pessoas. E para os nossos filhos, né, assim também é. Então, pai, dedique a amar. E olha só que interessante. É importante amar, mas fazer com que o outro sinta-se amado. Porque às vezes você. A gente pode dizer que todos os pais amam seus filhos. Pelo menos a grande maioria. E se amam porque às vezes não se sente amado. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes nós não amamos e não falamos, não demonstramos na maneira que o outro vai se sentir amado. Às vezes nós demonstramos da maneira que nós nos sentimos amados, que se agirem dessa forma nós vamos nos sentir amados. Mas quando nós pensamos em amar, temos que pensar o quê? Como o outro vai sentir-se amado, como o adolescente vai sentir-se amado. Tá? E essa questão inicia-se pela infância. Nós precisamos entender qual é. Então é por isso que a gente precisa entender qual é a linguagem de amor do seu filho, do adolescente, da sua filha. Tá?
Então, e você sabe qual é a linguagem do amor? Não sei, quem sabe alguém pode estar falando assim, mas que negócio é esse de linguagem do amor? É, nós, seres humanos, né, estudiosos de relacionamento familiar, identificaram, né, é, as linguagens, os tipos de linguagem de amor, né? O Chapman, ele identificou 5 linguagens do amor, né? E aí tem até um livro que eu gostaria de indicar para vocês, né? As 5 linguagens do amor, tem que é original, né? O principal que fala para todos os seres humanos. E ele também escreveu as 5 linguagens do amor das crianças, tá? Então, você que quer melhorar seu relacionamento com o adolescente, lê esse livro, tá bom? E é, ele trata aí de uma maneira muito especial. Então, olha, ame seu filho antes de qualquer coisa. A outra coisa é o que? Ensine, né? Existe um provérbio muito famoso de Salomão. Salomão foi um homem muito sábio, né? Tem algumas histórias fantásticas, né, que marcam, né? Por exemplo, quando ele identificou qual era a mãe através de uma atitude de amor também. Olha só que interessante. E Salomão, ele fala a respeito da importância do ensino. Ele fala assim, ó, ensine a criança no caminho que deve andar. É interessante que muitas pessoas fazem uma análise equivocada desse verso, né? Muitas pessoas acham que o que é para ensinar como a criança deve andar, o caminho que ela deve andar, é para falar para ela qual é o caminho que ela deve andar. Mas nesse verso, nesse provérbio, Salomão está dizendo assim, ó, pai, ensine o seu filho no caminho. Sabe o que ele está dizendo? Ó, ensine seu filho dando o exemplo. Você quer que seu filho seja verdadeiro? Então ensine o seu filho no caminho da verdade. Ande na verdade e ele vai aprender. Você quer que seu filho seja honesto? Então ande na verdade e ele será honesto. Ande na honestidade e ele será honesto. Então, olha só, ensine no caminho. Às vezes a gente quer teorizar, mas a gente não deve dar teoria, a gente deve praticar e nosso filho vai entender, né? Ele vai aprender. E uma outra coisa, algumas pessoas dizem que esse verso é um conselho e uma promessa, mas não é isso que está dizendo esse verso. Isso não é uma promessa, porque senão seria um equívoco, porque eu já vi muitas pessoas ensinando, dando bons exemplos para os filhos, e os filhos olharam o exemplo e escolheram o caminho. Isso é liberdade, e Deus nos dá essa liberdade, né? Então Deus não poderia falar assim que se você ensinar, o seu filho vai seguir. Não, senão você ia estar roubando a liberdade dele. Mas sabe o que esse verso diz? Diz assim, ó, ensine a criança no caminho, e ainda quando for velho, não se desvie dele. Ou seja, você deve ser um exemplo para o seu filho quando ele é pequeno, e ainda mesmo quando você for velho ou ele for velho, você ainda deve continuar no caminho, sendo exemplo a ele. É isso que esse verso diz, é isso que esse provérbio diz, tá? Não existe limite de exemplo, de caminhada no caminho do ensino, né? É interessante que caminho a gente deve andar para ensinar nossos filhos? É no caminho de Jesus. Jesus disse que eu sou o caminho, né? Então a gente deve andar no mesmo caminho que Jesus andou. Assim nós vamos estar ensinando os nossos filhos. Ande no mesmo, você quer ensinar seu filho adolescente, seu filho juvenil ou bebê, ande no caminho. Ande no mesmo exemplo de Jesus, tá? E aí você vai ensinar ele muito bem. Esse é o nosso desafio. Então, essas são as duas coisas: ame e ensine. E eu gostaria de deixar uma palavra para os adolescentes. Adolescentes, vou deixar só uma, né? Honre os seus pais, tá? Seus pais, embora não sejam perfeitos, ninguém é. Eu também não sou, né?
eu erro com meu filho. E seu pai com certeza, sua mãe com certeza vai errar com você. Mas ainda que eles errem, honre eles. Dê o valor aos seus pais. Ainda que eles não dê bons exemplos para você, ainda que eles não estejam andando no caminho, no exemplo de Jesus, ainda assim você deve honrá-los. Né? Essa é um pedido para Deus, é um pedido de Deus. E nesse verso, no verso que fala para honrar, existe uma promessa, diferente do outro lá. Para você, filho adolescente, diz que o quê? Que se você honrar o seu pai, a sua mãe, os seus dias vão se prolongar na terra. Tá certo? Então tá bom. O recado que eu gostaria de deixar para vocês é esse daí. Se vocês quiserem que fale mais a respeito do tema, dê continuidade, diz aí. Se não, tá feito. Mas não esqueça de buscarem conhecer. Ah, os filhos também podem entender a linguagem do amor da sua mãe, do seu pai, tá? E manifeste, tá bom? Todo mundo manifestando amor, com certeza a nossa família estará reinando, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e curta o vídeo aí, compartilha. É lógico, se achar que vai servir para alguém, tá bom? Um abração, tudo de bom, fica com Deus.